E vou falar de Campeonato Brasileiro agora. Na sexta-feira, a gente fez uma projeção de, segundo os cálculos do Tristão Garcia, o Tristão calcula que para um time ser campeão brasileiro ele tem que chegar a 76 pontos. O que a gente fez na sexta-feira? Caminhos possíveis para Palmeiras, Flamengo e Inter chegarem nos 76 pontos, pelo menos, né? O nosso caminho do Palmeiras era assim, ó. A gente projetava uma vitória contra o Ceará, ela aconteceu, por isso a gente pinta de verde aqui. Palmeiras cumpriu o que se esperava de quem quer chegar nessa marca. E agora vem a sequência. A nossa projeção para o Palmeiras é a seguinte: para o Palmeiras empatar com o Flamengo, um grande negócio, ele vai chegar a 63 pontos, mantém a distância em relação ao Flamengo. Essa é a conta do Palmeiras que a gente acha que o Palmeiras pode fazer para chegar no título. Depois ele vai receber o Santos, a gente colocou vitória, ninguém aqui está dizendo que é fácil, é a projeção para um time chegar nos 76 pontos. Depois o Palmeiras vai encarar o Atlético Mineiro fora, a gente colocou uma derrota para cada time, mas para tentar ser realista. Demos derrota nesse jogo para o Palmeiras, manteria os seus 66 pontos. No jogo seguinte, o Fluminense em casa, com uma vitória ele iria a 69. Depois o Paraná fora, com uma vitória ele iria a 72. O América Mineiro seria o adversário na sequência em casa, a gente projetou vitória, indo a 75. E aí o Palmeiras poderia, se tudo isso aqui acontecer, ser campeão na penúltima rodada contra o Vasco com um empate, chegando a 76 pontos. E jogaria a última rodada contra o Vitória, já campeão. Por isso a gente nem preencheu. Este é um cenário que a gente considera possível, plausível, um caminho para o Palmeiras chegar a 76 pontos. O que vocês acham desse caminho? Uma loucura, né? Uma maluquice. Eu fico pensando na quantidade de álcool que o cara que escreveu isso teve que ingerir, né? Para ficar projetando o futuro. Isso aí é o futuro, futurologia pura. Aqui já acertamos. Olha aí, olha só. Não, mas é o seguinte, por que a gente pensou? O Tristão chegou a esse cálculo matemático de time que somar 76 pontos vai ser campeão. A gente fez aquilo que os clubes já fazem, que é traçar o caminho. Aqui a gente deve perder, aqui a gente deve ganhar, aqui a gente pode... É claro que isso aqui é uma sugestão de caminho, de resultados plausíveis. Quer ver o do Flamengo? O do Flamengo já muda. Porque pro o Kleber está adorando. Eu gostei do seu comentário, foi muito bom, foi muito assim. Foi um. Sincero. O troféu Sincerão Sport TV. Sincerão Mas eu garanto que o álcool foi depois do programa. Tá bom. Colocaria dois empates no meio aí acho que não dá para chegar no Vasco. Nos jogos com o Santos e o Atlético, acho mais normal ali. Vitória e derrota, você contar uns 2 pontos ali e tal. Mas enfim, bola de cristal. Deixa eu só fazer um comentário um pouco mais sério, um pouquinho mais sério. Tem aí alguns jogos que parecem ser muito fáceis, digamos assim, né? Você pegar um Paraná em qualquer lugar, né? Em casa, em Curitiba, na Lua, hoje ganhar do Paraná ficou muito fácil mesmo, né? Você pegar o América em casa, você pegar... O Vitória em casa. O Vitória em casa. O Palmeiras tem, digamos assim, o pior da tabela do Palmeiras, eu acho que já passou. Faz um raciocínio assim, menos futurista e mais realista. Se o Palmeiras empatar com o Flamengo, com o Santos e com o Atlético, empatou 2 jogos fora de casa e empatou em casa. 3 pontos. Né? Ele foi a 65. Qual é a anormalidade do Palmeiras fazer 9 pontos contra Fluminense, América e Vitória em casa? Exatamente. 9 pontos. 65 mais 9, 74. E aí, se ele arrumar 2 empates fora de casa, contra o Vasco e contra o Paraná, ele chega aos 76 pontos na última rodada. Sem grandes arroubos, sem grandes surpresas, sem nenhum resultado extraterrestre. Perfeito. Né? Agora, claro, como é que você vai saber? Pode ser que ele ganhe o jogo do Flamengo aqui. Aí, né? Foi um jogo duríssimo contra o Ceará. A gente projetou vitória e foi um jogo duríssimo no final de semana. E 76 pontos é um cálculo para esse campeonato. Já tivemos campeões com mais pontos, campeões com menos pontos. É o cálculo para esse campeonato. E claro que isso aqui é um exercício de imaginação. Com ou sem álcool, isso é um exercício de imaginação. O Mauro estatístico tem uma porcentagem que é uma porcentagem meio mágica para ser campeão? Não, é mais para cair. Eu estou achando que esse campeonato, quando você falou 76, que dá 66%, né? 66%. Foi o Tristão Garcia que chegou nesse número. Tá baixo, né?
Engraçado, é um percentual baixo, né? 66%? Eu posso dar uma informação sobre o percentual? 70 eu tenho aqui. Campeão, né? Assim, o máximo, tá? O campeão máximo foi 71%. Olha lá. Tá? 71% é o Maior máximo. pontuação, maior aproveitamento de A campeão. média... Você está falando de 2003 para cá? A média dos pontos 71. corridos, tá? É 67,1. Isso aí dá... Tá no normal. Isso aí dá 77 pontos. É isso aí, tá Então, no normal. Esse aí tá dando 76, 66, chamou a atenção. Mas já tivemos... O Corinthians ou o Cruzeiro? Com 80 e o Cruzeiro são os maiores pontuadores, O Corinthians já fez mais de 80 pontos. Nós já tivemos com 58% um campeão. Isso. Que foi o Flamengo, né? Isso. Em 2009. Por isso que 76 é o campeonato. campeonato. Ele fez para esse campeonato pelos pontos adquiridos até tal rodada, pelo que faltava, e ele O que se calculou isso perdeu aí. e ganhou de ponto, o que se Você vai fazer o Flamengo chegar a 76 também, é isso? Vamos lá, vamos pro Flamengo agora, na Então sequência. pode ser que não dê. Flamengo e Inter, vamos ver. Pois é. O Flamengo, que é o vice-líder, a gente tinha projetado também vitória contra o Paraná, né? Deu certo, por isso a gente pinta aqui de verde. O próximo jogo é o Palmeiras. Os caras estão bem, Sérgio. Eles acertaram Pro Flamengo, o cálculo é de vitória. Claro, lógico. Ele tem que ganhar esse jogo. Claro. Né? E aí ele iria a 61 pontos. Depois, na sequência, ele encara o São Paulo fora de casa. Aqui a gente projetou um tropeço. Como eu falei, a gente tentou projetar uma derrota para cada um dos times. Né? Seria uma derrota, pode ser em outro jogo, a gente marcou aqui a derrota. São Paulo no Morumbi. E aí seria o Botafogo fora de casa, a gente projetou vitória do Flamengo, indo a 64 pontos. Santos em casa, o Santos pode ser fiel da balança, né? Tô vendo, né? Tirou ponto do Inter e ainda vai encarar os próximos O Cuca tá adorando dois isso líderes. aí. O Cuca, se estiver vendo, tá adorando isso aí, Ele né? apanhou os dois, né? Perdeu para todo mundo. Vitória. Não vai para Libertadores. E como visitante, né? O Santos jogou como visitante ontem, vai visitar o Palmeiras, vai visitar o Flamengo. O Sport fora, a gente projetou vitória também. Professor Milton Mendes, me desculpe. O Grêmio, a gente colocou empate no Maracanã. A gente tentou equilibrar, né? Empate e derrota. E aí, Cruzeiro fora, vitória, indo a 74 pontos. E na última rodada, só o Palmeiras a gente colocou chegando à pontuação X, né? Na penúltima. O Flamengo, na última rodada, pegaria o Atlético Paranaense, chegaria a 77 pontos em vitória. E aí, se esse caminho acontecer, Flamengo campeão. Esse Mas jogo olha que caminho. É um caminho, Mauro, de 6 vitórias em 8 jogos. E esse empate com o Grêmio, se o Grêmio passar, o Grêmio ainda estaria disputando a final, porque aí você não sabe que o Grêmio vai vir. Aí o álcool não chegou a tanto. Não, é só ver que dia esse jogo. 3 não rodadas chegou a antes. Que dia esse jogo, é só ver aqui, porque aí você pode ganhar. Ou ele tá, Se vier o Grêmio em meia boca. concentração para a final, ou ele tá na ressaca do título, da final. Saber quem vai para cá. Mas É enfim. muito difícil. Agora, são adversários duros os do Duros. O Flamengo tem adversários difíceis. E o difícil passa a ter aquele papo. É difícil mesmo? Como estará o Cruzeiro lá no final da temporada? Querendo o quê? O Grêmio, mesma coisa. O Sport, todo mundo sabe o que vai querer. O Atlético, o Santos, eventualmente podem estar brigando por Libertadores, como o São Paulo. O Botafogo. O Botafogo é daqui a pouco. Sim. Daqui a 2 rodadas. O Botafogo não pode jogar ponto fora. Você sabe qual é a questão, Kleber? É o time que está, sei lá, disputando agora rebaixamento, né, para não cair, e consegue uns pontinhos, se livra. Quem enfrentar um time que já se livrou do rebaixamento e não consegue chegar lá, nossa, é uma moleza. É mais fácil do que o time que está fugindo para mais fácil, né? Não é mais fácil você pegar um time que está em cima do que um time que está embaixo da tabela, mas o ambiente, o clima do jogo. Né? Você se lembra quantas vitórias você projetou do Palmeiras em 9 no quadro anterior? Porque o Kleber está chamando a atenção, veja bem. O Palmeiras, você lembra aí, produção? Não, porque aí, ó, você está só falando de... O Palmeiras ganhou do Santos, o Palmeiras ganhou do Santos, ganhou do Vitória. Não, e o Palmeiras seria em 8 jogos, né? 5 vitórias. Em 8 jogos. Em 8 rodadas. Mas é bem otimista. E aí é isso 7 vitórias. Para chegar a 76 pontos. 7 vitórias, o Flamengo precisava fazer. É duro. A gente está baseado no cálculo do Tristão Garcia. Claro, Porque pode acontecer de você ser campeão com 70. Não. O cálculo dele é 76 pontos. A gente está fazendo em cima do cálculo dele. É natural. É que vai ter esse Flamengo e Palmeiras. Então, nessa rodada próxima, talvez esse cálculo mude. Sim. Mas na outra, se o Flamengo ganhar e o Palmeiras perder, se o Flamengo perder, pode mudar a pontuação final do campeonato, né?
Vai tudo depender desse confronto entre os Não, três. é que eu estou fazendo aqui a divisão para ver que você vê a exigência que você vai ter com relação ao Flamengo comparado com a do Palmeiras. O Palmeiras aqui precisa ter 62% de aproveitamento, o outro ali precisa ganhar 7%. Claro, porque ele tá atrás, né? Que é 77%, que é mais do que os 66% para ser campeão. Ou seja, está atrás, tem que buscar uma boa arrancada aí. Mas eles foram, ao mesmo tempo que eles foram rigorosos com o Palmeiras, eles deram o título ao Palmeiras uma rodada antes do final. Porque a pontuação sugere que ele tem condição disso. Porque se vocês deram 5 vitórias pro Palmeiras daqui até o fim do campeonato e 6 pro Flamengo... 7. Não, uma já foi, né? Já foi, né? E lembre que a gente projetou, no caso do Palmeiras, um empate com o Flamengo, né? No caso do Flamengo, uma vitória sobre o Palmeiras. E para o Inter? A gente, como colocou isso no ar sexta-feira, a gente estava projetando uma vitória do Internacional sobre o Santos. Ela não aconteceu, deu empate. Então a gente vai atualizar o resto do caminho colorado. Vai fazer com que esse caminho fique mais duro, esse empate. Estão sacaneando o Inter aí, hein? A gente tinha botado uma derrota para o Inter contra o Vasco, a gente mantém. Aliás, vai virar um empate, desculpa. Vai ficar mais dura a caminhada do Inter. Mágica, você fez mágica agora. Vai virar um empate, não pode perder esse jogo. Vai exigir mais, o time tem que fazer mais agora. Ele não pode, depois de empatar tem que buscar os 2 pontos. Isso aí, era uma derrota, agora virou pro empate. Você gostou da mágica na hora aqui? Gostei, muito bom. Você treinou isso. Aí depois o Atlético Paranaense, vitória em casa. O Inter não perdeu em casa ainda no campeonato. Teria que ganhar do Ceará fora. Ganha do América em casa. Empata com o Botafogo fora, ganharia do Atlético Mineiro em casa, pega o Fluminense na penúltima rodada em casa, a gente projetou vitória também, e chegaria na última rodada precisando ganhar o jogo do Paraná fora. É um caminho super difícil também. Então, mas eu ouvi outro dia uma avaliação de que os adversários do Internacional, teoricamente, dão ao Internacional um fim de campeonato mais menos complicado? Não sei, né? Depende de como o Fluminense vai estar jogando. O Fluminense pode estar jogando por vaga na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, idem. São 3 times que estão lutando para... Acho que só o Paraná que a gente pode garantir que vai estar na última rodada com a sua vida já definida. Em tese, eu olhando esses jogos todos, assim, eu acho que o Inter vai ter problema para ganhar do Ceará. Pois é, o jogo lá difícil. Tá duro ganhar do Ceará, em qualquer lugar. O Ceará agora, se todos os resultados que eles fizerem acontecer, o campeonato vai terminar com todo mundo campeão. Os 3 vão ser campeões. Vai ser no saldo de gols, número de vitórias. Porque não tem confronto, é só Palmeiras e Flamengo. Mas é a arrancada que o time tem que fazer para chegar no 76, Flamengo, não tem jeito. Não, então, mas Flamengo, Palmeiras e Internacional, o único confronto que vai acontecer entre eles é o jogo internacional, Flamengo e Palmeiras. Depois eles não pegam mais, tá vendo? Você pode ter, o Santos vai jogar contra 2. Mas eu não tenho dúvida que os técnicos fazem isso aí. Todos os clubes estão fazendo isso aí. Por isso que a gente está fazendo essa brincadeira. Os técnicos fazem isso. Eles só não divulgam. E faz aquela magiquinha também. Empatamos com o Santos, agora tem que buscar esses 2 pontos aonde? Ali, aqui. Claro, todo mundo isso é baseado na vida real. Os clubes fazem esse planejamento planejamento na vida real. Até vou fazer um depoimento que eu não sei se eu já fiz aqui. Se eu fiz, vocês me desculpem. Em 2016, o Palmeiras foi campeão. Né? Sim. Eu fui gravar uma entrevista para o Esporte Espetacular com o Cuca, tipo assim, em julho. E aí gravamos uma entrevista na sala dele lá, tal. E aí depois da entrevista ele me mostrou isso aí. Ele falou: se eu terminar agosto em primeiro lugar, eu acho que eu bato campeão. Eu tenho a grande chance de bater campeão. Eu precisava, e eu não lembro, e ele tinha um jogo assim, eu achei que eu ia beliscar, eu acho que ele ganhou do Corinthians, um jogo importante, ele falou assim, eu achei que eu ia beliscar um pontinho aqui. Pô, ganhei, fiz 3. Claro. Ali, assim, e ele terminou agosto em primeiro lugar do campeonato. Acho que ele não estava ainda em primeiro lugar do campeonato. Foi aquele agosto de quarta e domingo. A projeção dele era assim, se eu chegar agosto em primeiro, terminar o mês em primeiro, eu tenho uma grande chance de bater campeão. Ele terminou agosto em primeiro e foi campeão brasileiro. Então essa projeção não é não é um devaneio. Sim. Né? A diferença... tem o álcool, mas ela é feita. Não, foi feita antes do álcool. Viu? E mais interessante também, foi Zé. Depois, quando eles brindaram. Tríplice empate!